Muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Brunet TV. Hoje com um convidado super especial, o nosso embaixador Alexandre Espiga. Tudo bem? E uma guitarra magnífica. Você gostou dessa extrato, hein? Eu acho que eu não te devolvo mais. Essa aí a história é um pouco diferente. E hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente, que eu vou falar um pouco dessa guitarra, mas eu vou falar principalmente do que a gente vê dentro da Fender com relação à construção dos equipamentos, a hierarquia dos instrumentos dentro da Fender. Legal. Isso é o mais alto que você chega dentro da Fender. É uma Master Build. Essa é uma Master Build. Sensacional. E é o supra-sumo. E são guitarras muito bem feitas. E assim, não é porque essa é espetacular que as outras não são boas. A gente fez um vídeo aí recente com uma Fender American Standard, aquela mais comum de todas. E é muito boa. Muito boa, espetacular. Mas você compra talvez 10 da outra, 12 da outra com essa daqui, mais ou menos. Essa é uma guitarra cara, né? Essa é uma guitarra cara. Mas uma Master Build é tudo que a Fender coloca de melhor nos instrumentos, os melhores builders, por isso que chama Master Builder, Master Build, porque é um builder que está lá há bastante tempo, que tem uma vivência muito grande com a criação de instrumentos. Essa daqui especificamente, essas guitarras elas vêm com uma assinatura no headstock, né? Essa assinatura é do builder, e no caso dessa daqui é o Yuri Shishkov. Talvez não seja assim que pronuncie corretamente, ele é russo, eu não falo russo, tá mas tudo certo. Enfim, Yuri Shishkov, dá alguma coisa parecida com isso. E tem uma história interessante desse cara. Esse cara, ele já fez guitarras para Dimebag Darrell. Olha, nossa. Já fez guitarras para Jimmy Page. O Dimebag era Jimmy Page. Fez pro Robert Plant também. Nem sabia que o Robert Plant era um guitarrista que exigia tanta coisa assim, né? E uma Master Build dele. E fez várias outras guitarras para um monte de gente aí importante. Ele está na Fender desde do ano 2000. E a Fender tem um negócio interessante, cara, porque se você pegar a Gibson, você não faz a mínima ideia de quem faz a guitarra. Né? Você não faz a mínima ideia, né? E eles fazem isso só na Custom Shop, mas a Gibson também tem Custom Shop. E eu não sei quem que faz. Olha só. No passado, você sabia lá, algumas unidades eram pintadas ou feito o aging através do Tom Murphy. Famoso, Hoje, existe um espaço lá chamado Murphy Lab, que o time dele, em conjunto com ele, produz essas alterações estéticas nos instrumentos, mas você não sabe quem são os builders da Gibson. E a Fender, ela comunica isso há muitos anos. Né? Ela faz questão de falar John Cruz. Também, né? Inclusive, tem um vídeo meu contando a história inteira aí do John Cruz, como é que ele começou, tudo mais, até o momento que ele sai da Fender. Então, sempre teve esses caras, né? Art Esparza, John Cruz, vários outros builders. O próprio John Suhr trabalhou na Fender também. Sem dúvida. Então, várias pessoas estiveram ali, a gente conhece essas pessoas, a gente viu o nome dessas pessoas, conhece a história, porque a Fender conta a história dessas pessoas. Diferente de outras marcas, você não sabe quem são os caras. Eu acho isso muito legal da Fender. Isso é bem legal, né? Você se conecta um pouco mais com a história da guitarra. Porque, por exemplo, você sabe que tem builders que fazem as guitarras do Eric Clapton, tem outros caras que fizeram as guitarras pro Steve Ray Vaughan e assim por diante, fizeram as reedições, etc, né? E são sempre instrumentos muito legais. E aí, quando eu digo que isso é o mais alto que você consegue dentro da Fender hoje, é porque abaixo disso você vai ter, por exemplo, a Custom Shop, né? A linha Custom Shop, que não é Master Build, que são espetaculares, são guitarras fenomenais, a gente sempre tem um monte por aqui também. E aí você vai para as guitarras que a gente chama guitarras de linha, que as americanas a gente costuma chamar de USA. Então, se a gente está falando USA, Fender USA, é uma guitarra de linha feita nos Estados Unidos, não é Custom Shop. Quando a gente fala Custom Shop, se subentende que já é uma produção já mais limitada, mais refinada. Isso não significa que as guitarras de USA não sejam boas. Inclusive, tem um vídeo aí que a gente gravou com a Eric Johnson Virginia. Cara, eu vou te emprestar essa guitarra. Você vai pirar.
espetacular, né? E aí você vê que essas guitarras, elas são produzidas, o conceito de Master Build é o seguinte, é um cara que produz a guitarra do começo ao fim. Sim. Então, o Yuri que foi lá, escolheu as madeiras, o raio, o traste, os captadores, tudo, e ele foi e montou. É claro que na Custom Shop, como o próprio nome diz, eles aceitam encomendas. Então, você pode encomendar uma guitarra do jeito que você quiser. E o Yuri, especificamente, já fez algumas guitarras muito loucas. Muito loucas, né? Até com ouro, ele já fez guitarras que foram encomendadas ali. E aí a gente tá falando de USA, né? USA Custom Shop e Master Build. E abaixo disso, você tem as guitarras que são mexicanas, que não tem o nome American, né? Então, Fender Standard, ela não é americana. Fender American Standard é a Fender americana, né? E no caso da Fender, ela tem uma marca também mais acessível, como a PRS tem a linha SE, que é a Squier, né? Que também são bons instrumentos, feitos de forma... em linha de produção, com custos mais baixos, mas são bons instrumentos também, né? E por que você deveria comprar um instrumento como esse daqui? Bom, eu sempre falo que o valor de instrumento ele está relacionado à exclusividade e raridade. Só que nesses casos aqui, além disso, tem a questão som. Toca um pouquinho para você entender o que eu tô falando, cara. Essa guitarra tem som de extrato. Isso é uma definição de som de extrato mesmo, né? É isso aí. Tem uma sujeirinha aqui dentro, que os caras põem um pozinho aqui dentro, que não vem em outras, você não ouve em outras, né, cara? Isso é louco. Não tem, cara, não tem. É diferente. É muito louco. É diferente. É a mesma coisa que a gente sente com a Gibson, por exemplo, a PRS, ela faz guitarras, algumas guitarras, as SCs, por exemplo, single cuts, elas são parecidas com a Gibson. Não tem som de Gibson. É doido isso. Né? Não tem. Putz, parece, é a mesma cara de uma Gibson com headstock diferente. Não tem som de Gibson. E isso aqui talvez seja o mais próximo que você consegue chegar de uma guitarra original de época. Né? Que os caras, para eles fazerem esses instrumentos, essas reedições, eles têm contato com os instrumentos originais. Então, não é que ele faz olhando foto, não, ele recebe o instrumento, abre, mede, pega o captador, vê qual que foi o tipo utilizado, né? Quantas voltas tem, não sei o que e tal. Loucura. E aí eles criam esses instrumentos baseados nesse conhecimento que eles têm físico, né? Do próprio instrumento. E muitos caras desses têm um conhecimento de produtos de guitarras vintage fenomenal, porque os caras tiveram muito contato com isso, que é um negócio um pouco diferente pra gente, né, porque eu só fui ver Fender depois de velho, cara. Não tinha, não era... Não tinha na rua, cara. A gente tinha o quê? Giannini, tinha Tonante, a gente é um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Mas não tinha. Simplesmente não tinha. Né? Não tinha acesso. Né? Talvez, obviamente, algumas pessoas tiveram acesso a isso no Brasil na década de 70, de 80, mas foram raríssimas pessoas. Isso não era a população. Já nos Estados Unidos, é normal, né? Tipo o Tajima aqui no Brasil, né? Puto, Tajima tem em todo lugar. Nos Estados Unidos tem em todo lugar uma Fender 1955, né? 56 e tal. E esses caras tiveram... Era uma guitarra para vender em loja de departamento, né? Inclusive, eram guitarras que você, na década de 80, 70, você comprava essas guitarras por $300. Depois elas viraram peças assim de altíssimo valor, mas até então eram valores baixos. E as poucas que eu vi aqui no Brasil, e depois de velho, elas eram altamente modificadas. Então o cara pintou, o cara furou, meteu uma Floyd e tal. Porque não era uma coisa rara que eu falei, não vou mexer nessa... O cara pegava e mexia, não tinha problema com isso, né? Exatamente, e ele não fazia ideia de que aquilo
pudesse valorizar 30 anos depois, né? Então, se você não quer gastar dezenas de milhares de dólares, porque são dezenas de milhares de dólares para comprar uma guitarra original, 1950 e pouco, 60 e pouco e tal, você tem a opção de comprar uma Master Built como essa. E essa daí, não sei se você notou, Espiga, ela tem um sistema S1 aí também, né? Eu vi. É um toque de modernidade nessa coisa vintage aqui, né? Exatamente. Empurra o botãozinho aqui, né? Explique. Esse botão, ele vai adicionar o captador do braço. Então, nessa posição aí, pode tocar um pouquinho com a ponte. Se você apertar o botão agora... É isso. Trouxe o braço. Trouxe uma tele para... É isso mesmo. Legal, né? Muito legal. Se você for para a próxima posição, aí você tem os dois, pode tocar um pouquinho. Ele sempre... ele sempre vai adicionar o braço. Então aqui tá normal, só meio e ponte. É isso, aqui tá normal. Meio e ponte. Os três, é isso? São os três. Aí no meio ele vai adicionar, vai ser igual à posição 2. E aí a posição 2. Normal, né? Eu gostei muito do captador do braço dessa guitarra. Não sei se você notou que ele tem um pouquinho mais de ganho, tem um pouquinho mais de volume. Tem, né? Ele tem esse ganho, vem um brilhozinho legal, bonito, né? Interessante. E muito dinâmico, né? Eu achei muito impressionante a dinâmica dele. Ele limpa, né? Com a mão mesmo, tá? Impressionante, né? Muito impressionante. Bom. E a gente tá com um drivezinho aí considerável, né? Pois é. Considerável. Eu tô limpando mesmo com a mão, né? Eu tô tocando... Som do braço, né? Isso é o que você tem com um instrumento desse nível, né? O que você achou do braço? Gostou do braço? Muito. Braço bem... Parece um V um pouquinho, né? Talvez. Exatamente. Né? Bem gostoso, não é um braço muito cheião. Perfeição. Ele é bem V mesmo, né? Aqui ele é mais, né? Aqui ele é bem um V, depois ele suaviza um pouco, né? Mas bem gostoso, nada... Achei bem gostoso. O traço é bem vintage, né? Sim. E mesmo assim... Não, tranquilo. Ponte de 6 parafusos. Isso, tradicional. Aí entra o tradicional mesmo, né, cara? Não, acabamento, assim, é perfeição. Impressionante, leve, guitarra leve. Sim, e isso é uma característica de custom shop, cara. É muito comum você pegar guitarras custom shop que são extremamente leves. Na verdade, é muito raro você achar uma custom shop pesada. É mesmo? Tanto na Gibson quanto na Fender, né? Diz a lenda que se você for especialista de madeira, coloca aqui nos comentários pra gente saber se isso é verdade ou não, mas diz a lenda que as madeiras mais nobres são as mais leves e, consequentemente, elas custam muito mais caro. Então, por exemplo, se você pegar um mogno pesado, ele é relativamente barato quando você compara com um mogno, uma peça de mogno leve. Interessante. Né? Então, isso acaba sendo... Eu, particularmente, é uma das coisas que eu encho o saco, cara. Eu gosto de guitarra leve. Eu gosto de guitarra leve também. Eu gosto de guitarra leve. E eu acho que quando elas são sólidas e leves, você bem gostoso, né? no supra-sumo ali, né? Gibson levinha e sólida e legal. Deve ser fácil de ver, né? Imagino eu. Não, a gente tem algumas aqui, né? Eu também tenho algumas aí, mas... Mas essa aqui muito gostosa de tocar, né? Muito peso, assim, o equilíbrio da... A Strato já tem isso de natureza, o cara acertou, né? O cara acertou o design perfeito, né? Que você né? Então não faz isso ou faz isso, você coloca aqui, você fecha o olho, você sabe o lugar. Strato, o cara acertou, isso aqui é o design perfeito. E essa aqui é muito equilibrada, assim mesmo, o peso, essa coisa de vestir, né?
você tá com uma roupa soltinha, assim, você tá à vontade, né, com a guitarra, né, cara? Você não tá incomodado, né, sabe? Muito impressionante isso. E é interessante porque para você conseguir isso, você precisa de mais tempo de bancada, né? É por isso que você pega uma guitarra de linha e você não sente isso. Por quê? Porque o cara não pode ficar na bancada Sim. por horas, por dias, trabalhando naquela guitarra. Não faz sentido financeiramente. Então, inclusive, a Strato, quando ela foi desenhada originalmente com escudo e tudo mais, foi para acelerar a produção, para fazer um monte ao mesmo tempo. O Fender era o Ford da guitarra, né? Cara? Exatamente, né? O Henry Ford da guitarra. O cara que se preocupou em produzir esses equipamentos aqui em larga escala, né? Eu fico imaginando quem olhou isso aqui a primeira vez, né? Você tá louco, você tá parafusando um braço no corpo, isso é horrível, não vai dar certo. Com certeza. Deu problema, tira, põe outro. Né? Como se fosse uma peça de carro, né? Deu problema na peça do carro, tira uma, põe outra. Isso não tinha esse pensamento na época, né? E ele foi o cara que levantou a mão e falou assim, eu vou fazer esse negócio acontecer, né? E tem uma coisa, depois eu vou contar a história do Léo Fender aqui, mas tem uma curiosidade. Ele não tocava. Ele não tocava, né? Ele não tocava, cara. O Léo Fender é impressionante, né? O cara com a visão que ele tinha... Ele devia ouvir muito os músicos, né? Meu, ele não tocava, não cara. Tocava. Era incrível isso. Talvez seja um dos únicos casos que eu me lembro de um grande construtor de instrumentos que não tocava. Não tocava. E assim, não tô falando pro cara tocar um monte, nada disso. Não, né? Exatamente. Mas, pelo menos... geralmente os caras se interessam pelo instrumento porque querem ser artistas, né? Eu já contei muita história de construtores aqui. O John Suhr, ele era um cara que queria ser artista. O John Cruz também queria ser artista. O Dave Friedman queria ser artista, né? E aí não conseguiram. Um construiu amplificadores fenomenais, né? O outro foi construir guitarras, etc. Né? O Léo Fender não queria. Ele queria fazer guitarra rapidinho, né? Com qualidade para um monte de gente. E essas guitarras aqui, elas representam isso, né? São guitarras que inicialmente elas foram produzidas em massa, e quando você pega esse instrumento, claro, na hora que você põe na mão, você sente que alguém dedicou muito tempo para esse instrumento ficar do jeito que ele tá. E aí você pega um instrumento de linha, ele é muito bom, mas você sente que não tem aquele tempo, né? Que a pessoa não ficou lá cuidando de cada pormenor, porque uma Master Build é isso, é cuidar dos pormenores, cuidar de cada detalhe, de cada curva, de cada medida, de cada traste, de tudo. Impressionante. Né? Então você pega uma guitarra dessa, ela é realmente única, né? Única, fenomenal. E isso que você falou de ser única é uma verdade, porque cada guitarra dessa é diferente, e cada builder tem uma visão diferente sobre aquilo que ele entende que é uma 56, que é uma 60, etc. É um universo, eles criam, né, daquele jeito. Então, por exemplo, John Cruz. Cara, eu sempre achei as guitarras do John Cruz com uma pitada mais moderna. Assim, mais ganho e tal. Sim. E outros builders não, eles eram mais fiéis aos originais e tudo mais. Mas mesmo assim você consegue ter coisas dos dois mundos aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui é um raio 9,5, já é um raio bacana pra caramba pra tocar. Confortável, né? Não é tão desconfortável quanto o 725. Aliás, não é que o 725 é desconfortável. Ele é diferente, né? Coisa, né? É diferente. E aí, eu até falo de vez em quando, né? O 725, ele me incomoda de vez em quando pra dar bend. E aí você fala, pô, não serve pra dar bend. Tem gente que fala, não serve pra dar bend. Qual que é o melhor bend do planeta pra você? Quem que dá o melhor bend do planeta? Nossa, são muitos, né? Não, eu quero saber o cara que dá o melhor. O melhor. O melhor bend? O melhor de todos. O cara que dá os mais lindos bends do planeta. Super bem encaixados e, às vezes, de 2 tons, né? E 2 tons e meio. O Gilmour. Exato, cara, é o Gilmour. Qual que é o raio desse? É o raio de 725. 725. Como assim, né? Cara. 725. Então, assim, não, é difícil. Cara, o Gilmour, que é o rei dos bends mais lindos do planeta, toca de 725. Então, cara, acabou. Não, mas é muito louco. Não tem que conversar mais. É uma questão de sentir. É uma coisa louca mesmo, de sentir a mão na guitarra, né? Quando você pega uma guitarra que nem essa que tem o traço mais fino,
você sente a mão mais na madeira, né? Vamos ouvir mais um pouquinho desse som aí? Vamos. Cortador do braço. Vamos lá. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Brunet TV Show, feito dentro da BCS. Se não fosse a BCS, a gente não teria esse espaço aqui para fazer esse espetáculo aqui para você. Deixe seus comentários aqui embaixo, se você tiver qualquer dúvida, quiser falar sobre esses equipamentos ou tiver sugestão de algum outro vídeo aqui para a gente. Vai ser um prazer respondê-lo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também dar aquele like maroto que nos ajuda por aqui. É isso aí. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Até mais.